Capítulo 13. O cérebro, uma estação para transmitir e receber pensamentos. O 12º passo para a riqueza. Há mais de 20 anos, este autor, trabalhando com o falecimento do Dr. Alexander Graham Bell e o Dr. Elmer R. Gates, observou que todo o cérebro é, ao mesmo tempo, uma estação transmissora e receptora de vibração do pensamento. Através do éter, e de um modo muito parecido com as transmissões do rádio do cérebro humano, é capaz de captar as vibrações de pensamento enviadas pelos outros. Nesse sentido, pense na descrição que fizemos da imaginação criativa no capítulo sobre a imaginação. Essa imaginação criativa é a, entre aspas, parte receptora do cérebro, que recebe os pensamentos enviados pelos cérebros alheios. É o agente de comunicação entre a mente consciente e racional das pessoas e as 4 fontes pelas quais se recebem os estímulos de pensamento. Quando estimulada ou incrementada a um alto nível de vibração, a mente se torna mais receptiva às vibrações de pensamentos que lhe chegam pelo éter das fontes exteriores. Esse incremento acontece tanto pelas emoções positivas quanto pelas negativas. Pelas emoções, as vibrações do pensamento podem ser aumentadas. As vibrações cada vez mais altas são as únicas que podem ser captadas e transmitidas por meio do éter de um cérebro a outro. O pensamento é uma forma de energia que viaja num nível muito alto de vibração. O pensamento que foi modificado ou incrementado por qualquer uma das grandes emoções vibra num nível muito maior que um pensamento comum, e é esse tipo de pensamento que passa de um cérebro a outro por essa máquina de transmissão que é o cérebro humano. A emoção do sexo está no topo da lista das emoções humanas, no que diz respeito à intensidade e força motriz. O cérebro estimulado pelo sexo vibra num nível muito mais rápido do que aquele que essa emoção está ausente ou adormecida. O resultado da transmutação do sexo é o aumento do nível de vibração dos pensamentos, a tal ponto que a inteligência criativa se torna altamente receptiva às ideias que capta do éter. Por outro lado, quando o cérebro está vibrando num ritmo muito acelerado, ele não só consegue atrair os pensamentos e as ideias lançadas no éter pelos outros cérebros, como também dá aos próprios pensamentos aqueles sentimentos que são fundamentais antes que sejam capturados e incorporados pela mente subconsciente. Com isso, você vê que o princípio da transmissão é o fator pelo qual você mistura os sentimentos e as emoções com os seus pensamentos e os repassa à mente subconsciente. A mente subconsciente é a estação transmissora do cérebro pela qual as vibrações do pensamento são transmitidas. A imaginação criativa é a parte receptora pela qual as vibrações de pensamento são captadas do éter. Além dos importantes fatores do subconsciente e da faculdade da imaginação criativa, que formam as partes transmissora e receptora do seu equipamento de transmissão mental, pense um pouco no princípio da autossugestão, que é o meio pelo qual você pode operar sua estação de rádio, entre aspas. Nas instruções descritas no capítulo sobre autossugestão, você foi definitivamente informado sobre o método pelo qual um desejo pode se transformar em seu equivalente monetário. A operação da sua, entre aspas, estação de rádio mental é um processo relativamente simples. Você só tem que ter 3 princípios em mente, entre parênteses, e aplicá-los quando quiser usar a estação: o subconsciente, a imaginação criativa e a autossugestão. Os estímulos pelos quais você pode colocar esses 3 princípios em ação já foram descritos. Tudo começa pelo desejo. As maiores forças são intangíveis. A depressão levou o mundo ao limite do entendimento das forças intangíveis e invisíveis. Ao longo dos séculos, o ser humano dependeu demais dos sentidos físicos e limitou o conhecimento às coisas tangíveis que ele pode ver, tocar, medir e pensar. Agora, nós entramos na época mais maravilhosa de todas, uma época que irá nos ensinar algo sobre as forças intangíveis que existem no mundo. Talvez devamos aprender nessa era que o outro self é mais poderoso que o self físico que percebemos no espelho. Às vezes as pessoas falam superficialmente sobre o que é intangível, as coisas que não podem perceber pelos 5 sentidos. E quando ouvimos isso, devemos nos lembrar de que todos somos controlados por forças invisíveis e intangíveis. Nem toda a humanidade junta tem poder de lidar ou controlar as forças intangíveis envoltas nas ondas dos oceanos.
O ser humano não tem a capacidade de compreender a força intangível da gravidade que mantém este pequeno planeta suspenso num universo e que impede que os homens caiam, muito menos o poder de controlar essa força. O ser humano é um escravo total da força intangível que vem com uma tempestade. E o mesmo acontece com a eletricidade. Caramba, ele nem sempre sabe o que é eletricidade, de onde ela vem e qual o objetivo dela. E a ignorância do homem sobre o invisível e o intangível de maneira alguma se resume a isso. Ele não compreende a força e a inteligência intangível que envolve o solo da terra, a força que fornece todos os alimentos que ele come, todos os seus artigos de vestuário e cada dólar que ele carrega no bolso. A dramática história do cérebro. Por fim, o ser humano, mesmo com toda a cultura e educação que alardeia, não entende quase nada da força intangível do pensamento, que é a maior de todas. Ele sabe muito pouco a respeito do cérebro físico propriamente dito, e a vasta rede e a intrancada maquinaria pela qual o poder do pensamento é trazido num equivalente material. Mas agora está entrando numa era que deve iluminar esse assunto. Os cientistas já começaram a voltar a atenção para o estudo dessa coisa maravilhosa que é o cérebro, e embora ainda estejam no jardim da infância desse aprendizado, já descobriram coisas suficientes para saber que o sistema de telefonia central do cérebro humano, o número de linhas que ligam as células cerebrais, umas ondas com as outras, é igual ao número 1, seguido de 15 milhões de algarismos. É um número tão impressionante, disse o Dr. C. Judson Herrick, da Universidade de Chicago, que cifras astronômicas que lidam com centenas de milhões de anos-luz se tornam insignificantes. Já foi determinado que existem entre 10 e 14 bilhões de células nervosas no córtex cerebral humano, e sabemos que elas são organizadas em padrões bem definidos. Esses arranjos não foram gerados ao acaso, são bem ordenados. Métodos recém-desenvolvidos de eletrofisiologia captam as correntes de ação de células de localização muito precisa, ou fibras com microeletrodos, amplificam-nas com válvulas de rádio e registram diferenças potenciais de 1/1000 de volt. É concebível que uma rede de mecanismos tão intrincados só exista com o objetivo de lidar com as funções físicas ligadas ao crescimento e à manutenção do corpo físico. Não é razoável pensar que o mesmo sistema que dá bilhões de células cerebrais um meio para se comunicarem entre si não possa servir também como meio de comunicação com outras forças intangíveis? Depois desse livro ter sido escrito e pouco antes de ser mandado à editora, um editorial foi publicado no New York Times demonstrando que pelo menos uma grande universidade e um pesquisador inteligente no campo dos fenômenos mentais estão se dedicando a uma pesquisa que chegou a conclusões muito parecidas com as que estão descritas neste e no próximo capítulo. O editorial analisou sucintamente a obra do Dr. Rhine e dos parceiros dele na Universidade Duke. Reproduzimos. O que é telepatia? Há um mês, mostramos nessa página alguns impressionantes resultados do professor Rhine e dos colaboradores dele na Universidade Duke, obtidos de mais de 100 mil testes para determinar se existe ou não, entre aspas, telepatia e, entre aspas, clarividência. Os resultados foram resumidos em 2 artigos da Harper's Magazine. Num novo artigo publicado agora, o autor E.H. Wright tenta resumir o que se descobriu, ou o que se deve razoavelmente concluir em relação à natureza exata desses 2 modos de, entre aspas, percepção extrasensorial. No momento, a existência da telepatia e da clarividência parece, para alguns cientistas, extremamente provável em consequência das experiências de Rhine. Foi pedido a vários participantes que dissessem o máximo de cartas presentes no baralho especial sem olhar ou ter qualquer tipo de contato sensorial com elas. Verificou-se que um certo número de homens e mulheres conseguia indicar tantas cartas correta e sistematicamente que, abre aspas, não havia sequer uma chance em 1 trilhão de que isso fosse uma questão de sorte ou acidente, fecha aspas. Mas como é que eles conseguiram? Esses poderes partindo-se
do princípio que eles existam, não parecem ser sensoriais. Não há um órgão responsável por eles. As experiências funcionaram da mesma maneira tanto para as pessoas que estavam na mesma sala, quanto para aqueles que estavam a centenas de quilômetros de distância. Esses fatos também renegam, na opinião do Sr. Wright, as tentativas de se explicar a telepatia ou a clarividência por qualquer teoria física de radiação. Todas as formas conhecidas de energia de radiação diminuem de maneira inversamente proporcional ao quadrado da distância. A telepatia e a clarividência não, mas podem variar por motivos físicos, tanto quanto os outros poderes mentais. E, ao contrário do que se acredita comumente, elas não aumentam quando o participante está dormindo ou em estado de sonolência, e sim ao contrário, quanto mais alerta e ligado ele está. Rini descobriu que um narcótico sistematicamente diminui os resultados dos participantes, enquanto um estimulante sempre aumenta. Mesmo o praticante mais regular não irá obter um bom resultado, a não ser que realmente se esforce. Uma conclusão que Wright chegou, com certa confiança, é que as chamadas telepatia e clarividência são um só dom, ou seja, a capacidade de, entre aspas, ver uma carta de cabeça para baixo, parecer ser a mesma de, entre aspas, ler um pensamento que está na cabeça de outra pessoa. Há vários motivos para se acreditar nisso. Até aqui, por exemplo, esses dois dons sempre foram encontrados em quem quer que soubesse ter um deles. Em todos os casos, as duas capacidades tinham praticamente a mesma força. Paredes, tapadeiras e a distância não tiveram qualquer efeito. Com isso, Wright conclui instintamente que as outras experiências extrasensoriais, como sonhos proféticos e premonições de desastres, podem ser parte dessa mesma capacidade. Não se deve pedir ao leitor que aceite qualquer uma dessas conclusões, a não ser que julgue necessário. Mas os indícios que Rini reuniu são realmente impressionantes. Em vista do que Rini afirmou sobre as condições em que a mente melhor responde ao que ele chama de, entre aspas, percepção extrasensorial, tenho o privilégio de testemunhar aqui que eu e meus colaboradores descobrimos as condições ideais pelas quais a mente pode ser estimulada para que o sexto sentido, abre parênteses, a ser descrito no próximo capítulo, fecha parênteses, funciona bem. Essas condições surgiram a partir de uma íntima aliança entre mim e dois colaboradores da minha equipe. Por tentativa e erro, nós descobrimos como estimular nossas mentes, entre parênteses, aplicando o princípio ligado aos conselheiros invisíveis, descrito no próximo capítulo. De maneira que possamos, ao misturar nossas mentes numa só, encontrar a solução para um sem número de problemas pessoais enviados para os meus clientes. O procedimento é muito simples. Nós nos sentamos a uma mesa de reunião, declaramos claramente a natureza do problema em questão e começamos a debatê-lo. Cada um contribui com os pensamentos que lhe ocorrerem. O interessante sobre essa forma de estimulação mental é que ela põe cada participante em comunicação com fontes desconhecidas de conhecimento que estão fora da experiência dele. Se você compreender o princípio descrito no capítulo sobre a mente mestra, com certeza reconhecerá que a mesa redonda que acabamos de descrever não deixa de ser uma aplicação prática da mente mestra. Este método de estimulação mental, pela discussão harmoniosa de assuntos bem definidos da parte de 3 pessoas, ilustra a utilização mais simples e prática da mente mestra. Adotando e seguindo um plano semelhante, qualquer estudioso desta filosofia pode se apoderar da famosa fórmula de Andrew Carnegie, que resumimos na introdução. Se no momento isso não significar nada para você, marque essa página e volte a ela depois que tiver terminado o último capítulo. Quadro em destaque. A depressão foi uma bênção disfarçada. Ela reduziu o mundo inteiro a um novo ponto de partida que dá a todos uma nova oportunidade. E aí, tá curtindo o conteúdo? Então não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, não esquece de comentar e indicar pra gente um livro que você gostaria que tivesse aqui, o audiobook no canal, tá bom? A gente conta com a sua colaboração. Continua aí, que vem mais conteúdo pela frente. Um abraço!